Olá, cat lovers! Com rosa no ar, é hora de brilhar. Pink! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar explicando aqui a diferença da hemodiálise e da diálise peritorial. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos. Minhas redes sociais vai estar aparecendo aí na telinha pra vocês e bora pro vídeo. Como vocês podem ver, hoje estamos na minha varanda, né, gente? Hoje vai ser um vídeo diferente, com cenário diferente, né? Estou aqui na minha varanda, ó, tudo ok. Olá, estou aqui na minha varanda. E hoje vou estar explicando aqui pra vocês certinho a diferença da hemodiálise e da hemodiálise peritorial. Bom, gente, então vamos começar com a hemodiálise. A hemodiálise, gente, ela é feita direto na clínica, onde filtra o sangue, né, liga a máquina, eles colocam a mangueirinha em você, tudo certinho. Essa é a hemodiálise, tá? E é feita diretamente na clínica, onde os médicos se juntam lá para ficar de olho na máquina, ficar de olho ali na mangueirinha, né? E lá é tudo feito com muita higiene. O processo da hemodiálise é o seguinte, gente. Lá eles acompanham todo o processo, fica na sala, né? E aí você coloca ali eles colocam uma mangueirinha pra você, onde o sangue vai voltar pro seu corpo limpinho, né? Como eu já expliquei pra vocês em outros vídeos aí que eu gravei sobre o assunto. E aí, gente, você tem que ir lá 3 vezes na semana, no caso eu vou 3 vezes na semana, né? E no caso o meu é hemodiálise, né? Que é o que eu tenho que ir lá na clínica, fazer tudo certinho, né? Esse é o hemodiálise. No caso, eu pensava que o meu era diálise, por isso que em alguns vídeos aí eu coloco só diálise, mas depois dessa informação eu descobri que é hemodiálise, porque às vezes confunde a gente, né, gente? Confunde algumas coisas e aí fica nisso, mas é isso aí, gente, é hemodiálise, tá? E outra coisa que eu falo pra vocês, gente, ir 3 vezes na semana dá um pouquinho de cansaço, porque tem que levantar cedo e todo aquele processo. Inclusive eu fiz um vlog, né, aí pra vocês explicando certinho como funciona tudo, né? Então dá um pouquinho de cansaço ali no meio, mas às vezes até pra mim um pouquinho dá. Mas assim, gente, o cansaço que eu fico assim é mais o sono mesmo. Mas é só em algumas sessões, tá? Mas normalmente, como eu durmo lá, assim, dá pra dormir um pouquinho na cama, né? No carro também, do transporte, que a gente vai de carro de transporte, então dá pra dormir um pouquinho lá. Então acaba que que eu não fico com tanto cansaço assim. Mas se você for uma pessoa que vai de metrô, né? É porque eu também não conheço ninguém que vai de metrô. A maioria das pessoas que faz a diálise normalmente vai de transporte público, tá? Que é o mais recomendado no momento, né, gente? E depois de ter explicado pra vocês como funciona a hemodiálise, agora vamos para a diálise peritorial. A diálise peritorial, gente, é feita em casa. Eles tragam a máquina aqui e é feita em casa, tá? E eles usam o abdômen para filtrar o sangue, então é totalmente diferente, tá? E aí você traz a máquina para casa, na verdade vem uma equipe, né, traz a máquina na sua casa e aí você faz ali, eles explicam para o seu responsável como que faz ali certinho para não ter algum tipo de problema ali com você. Então sempre tem uma responsabilidade ali para mexer na máquina, né, porque normalmente quem mexe mais na máquina é os próprios especialistas, né. Então como eles trazem a máquina para casa, tem que ter ali um banheiro, né, todo aquele perto do quarto, para ter aquela higienização certinha, tá? Tudo isso faz parte aí da diálise peritorial, tá, gente? O processo ali da diálise peritorial, gente, é que você tem mais liberdade e não tem agulha frequente, sabe? Então isso que ajuda bastante ali o paciente. E é tudo feito em casa, tá? Tem gente que eu acredito que tem gente que não, as pessoas que não podem fazer em casa, acredito que faz lá no próprio hospital, com as pessoas os responsáveis lá, os médicos, né, que sabem mexer ali certinho. Mas para aquelas pessoas que tem um banheiro perto do quarto, tem toda aquela responsabilidade, eu acho que eles conseguem
fazer ali direitinho. Se os médicos explicarem certinho como funciona, acho que eles conseguem ali fazer certinho. Mas eu acredito, gente, assim, na minha opinião, eu acredito que esteja, sim, algumas pessoas que não tem banheiro perto do quarto que podem estar fazendo lá no hospital. Não sei se tem essa possibilidade, mas eu acredito que pode funcionar e se explicar certinho pra eles, né? Acho que eles podem estar entendendo, também trocando até pra hemodiálise, né? E assim como na hemodiálise, a diálise tem que ter uma higienização e assim, gente, não pode tocar no cachorro e tocar em cima, tem que ter toda uma higienização, como passar álcool primeiro, depois lavar a mão, depois passar álcool de novo, então tem toda aquela coisa, se puder passar álcool no corpo inteiro, passa. Então tem toda aquela higienização, é a mesma coisa lá com eles lá, né, então tem tudo uma higienização. E aí no final de semana fica de boa em casa, no caso o dia é domingo, então não fui, mas é só 3 vezes na semana. No caso eu vou segunda, terça e... Não, segunda, quarta e sexta, tá? Então, basicamente é isso, gente. Tudo tranquilo, tá? Normal. E para aquelas pessoas que fazem em casa, também é tranquilo. Eu acredito que seja tranquilo, porque já faz em casa, né? Então não precisa ficar saindo de casa, acordando de madrugada, né? Claro que tem os horários ali pra pessoa fazer, mas eu acredito que ela não precisa ficar ali, não precisa ficar acordando muito cedo, né? Pra poder fazer. Porque lá, a gente, pensa comigo, gente, lá a gente chega 5 horas. Se eu não me engano, a gente chega lá às vezes 5 horas da manhã. A gente espera até dar umas 8 horas pra começar a fazer, porque lá inicia, normalmente pra mim, inicia umas 7, 8 horas. E de 8, de 7 fica até umas 11 horas. Então, no caso, em casa seria a mesma coisa. Então você não ia precisar acordar de manhã, de madrugada, pra conseguir fazer, né? Você ia simplesmente só fazendo no horário que é pra fazer certinho. Aí o seu responsável ia te acordar, ou então você ia ter um alarme. Então tem toda essa função aí, tá? E aí agora, gente, só pra resumir. A hemodiálise, ela é feita lá com as pessoas do hospital, né? Com os médicos do hospital, com os responsáveis lá que sabem mexer na máquina, que faz tudo certinho, né? Cuida certinho pra não infeccionar, porque tem esse negócio da infecção, né? Então, eles cuidam lá certinho. E a diálise peritorial precisa de muito autonomia, mas, porém, precisa de muito cuidado, gente, porque realmente precisa do cuidado, né? Ali certinho, principalmente se a pessoa... Se o seu responsável não conseguir aprender ali certinho, tem que aprender, gente, porque se você não aprende, você não consegue fazer no seu filho, no seu sobrinho, né? Então você tem que aprender a fazer certinho, tá? Pra correr tudo certo, igual os médicos fazem mesmo, tá? Você tem que ali praticamente virar uma médica, uma enfermeira, na verdade, eu sempre falo médica, gente, mas é enfermeira, tá? Esse é o certo. Então, eles fazem lá tudo certinho, passa álcool, passa sabonete, lava a mão com sabonete e água, né? Tem toda aquela preparação ali para dar tudo certo, tá? Então é isso, gente. Essas foram a diferença da hemodiálise e da diálise peritorial. Espero que vocês tenham entendido tudinho, gente, porque por isso que é bom pegar informações, né? Porque eu não sabia que a minha era hemodiálise, pra mim era diálise, então tem toda aquela coisa, então tem que sempre estar ali vendo informações, olhando vídeos, é o que eu sempre falo pra vocês aí nos vídeos. Sempre saiba mais sobre a sua saúde, assim, sobre o seu problema. Sempre pesquisa sobre o seu problema para você entender mais, ficar por dentro de tudo, né? Ficar por dentro dos problemas que podem acontecer, ficar por dentro de tudo que ali pode acontecer com você, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!